Hello and welcome, guys! Bom dia, boa tarde, boa noite! Independente da hora que você está vendo esse vídeo, seja bem-vindo a mais uma aula de inglês com a teacher Alana Cristine. E, para começar nossa aula de hoje, eu vou mostrar um vídeo para vocês. E a partir desse vídeo, vamos ver alguns pontos gramaticais muito importantes na língua inglesa. So, let's go! Oliver will be back soon. Did he know you were coming? Yes, we spoke earlier. We're going to do a bike race, so we want to plan our training schedule. That sounds serious. When is it? In about a month. It'll be hard, but we're going to do loads of training, long distance rides at weekends and shorter rides during the week. Wow! But you won't be training every day, will you? That's what we're going to talk about now. Hi! In here. Want some tea? Do you want some, Alfie? Yeah, please. No sugar for me. I'm in training. Right. I'm just going to get a pen so we can write our plan down. Amy's coming round. We're going to watch a film. Want to join us? Yeah, maybe. What are you going to watch? We haven't decided. Maybe the new Matt Damon one, or a rom-com. If you choose the Matt Damon, I'll stay, but I won't if it's the romantic one. What's the Matt Damon one about? The Second World War. A war film? Oh, no. Come on, it'll be good. It's had great reviews. All right then. Mum will be phoning soon. Should we wait until after her call? Good idea. Where is she? Egypt. In Alexandria. But she's going south tomorrow. To Luxor, I think. Isn't she stopping in Cairo? I think so, yeah. How's the planning? Well, we're not going to do the race. We won't be ready. And Alfie wants to put sugar in his tea again. That'll be Mum. I'll get it. And we'll get the popcorn ready, right, Amy? Let's do it. So guys, after watching this video, we can check some things out. There are two specific sentences that they use in the conversation. They are, Oliver will be back soon and we won't be ready. So, let's analyze these two sentences. Take a look at them, guys. What is different about the tense, the verb tense usage in these two sentences? There is Oliver will be back soon and we won't be ready. These two expressions, they represent will and will plus not. So, when we use will and will not, we are talking about future. And today's class will be about the difference between will and going to. Então, fiquem ligados porque nós vamos aprender como usar will e going to. E para começar a falar sobre will e going to, temos que pensar em alguma coisa. A gente sempre fala de futuro usando will e going to? No. Because when we know about the future, we normally use the present tense. Como assim? Nós podemos usar dois tipos de tempo presente para falar de futuro. We use the present simple for something scheduled. For example, we have a lesson next Monday. The train arrives at 6:30 in the morning. The holidays start next week. It's my birthday tomorrow. Para alguma coisa que já está agendada, já está marcada, tem uma data
certa. We use present simple. But we can also use the present continuous for plans or arrangements. For example, I'm playing football tomorrow. They're coming to see us tomorrow. We're having a party at Christmas. Também podemos usar o present continuous para poder falar de planos que temos para o futuro ou algo que estamos marcando. However, we can also use will and going to talk about the future under some conditions. E quando é que nós vamos usar o will? Quando é que nós vamos usar o going to? Let's find out. First, we use will when we express beliefs about the future. It will be a nice day tomorrow. I think Brazil will win the World Cup. I'm sure you will enjoy the film. Quando queremos expressar algo em que acreditamos que vai acontecer no futuro. It will be a nice day tomorrow. Vai ser um dia bom amanhã. I think Brazil will win the World Cup. Eu acho que o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo. I'm sure you will enjoy the film. Eu tenho certeza que você vai gostar do filme. So, this is one way of using will. Another way of using will is to mean want to or be willing to. For example, I hope you will come to my party. Eu espero que você venha para a minha festa. I hope you will come to my party. George says he will help us. George diz que vai nos ajudar. George says he will help us. And there is one more way to talk about will. How? We use will to talk about offers and promises. I'll see you tomorrow. We'll send you an email. Tim will be at the meeting. Mary will help with the cooking. I'll see you tomorrow. Eu te vejo amanhã. We'll send you an email. Vamos te mandar um e-mail. Tim will be at the meeting. Tim estará na reunião. Mary will help with the cooking. Mary vai ajudar com a comida. Okay, this is how we use will. Now, what's the difference between will and going to? How do we use going to? Well, the first form is we use going to talk about plans or intentions. For example, I'm going to drive to work today. They're going to move to Manchester. I'm going to drive to work today. Eu vou dirigindo para o trabalho hoje. They're going to move to Manchester. Eles vão se mudar para Manchester. Plans or intentions. Another way of using be going to is to make predictions based on evidence we can see. For example, be careful, you're going to fall. I can see that you might fall. That's what it means. Be careful, you're going to fall. A gente vai usar o going to para poder mostrar que a partir de certa evidência podemos pensar que algo vai acontecer. Be careful, you're going to fall. Eu consigo ver que, a partir daquilo que eu estou vendo na minha frente, você pode cair. Então, eu posso dizer, be careful, you are going to fall. Or, look at these black clouds. I think it's going to rain. Look at those black clouds. I think it's going to rain. I think it's going to rain. Eu só falo it's going to rain porque as nuvens estão negras. Se as nuvens estão negras, quer dizer que elas estão cheias de água prontas para chover. Então, a gente pode traduzir isso como uma evidência de que algo vai acontecer. E a gente pode usar o be going to
nessa situação. Okay, teacher. My problem is, I thought will was the future tense in English. Well, it's one of the ways of talking about the future, but there are a few others. We use will or won't, that is, will not, plus the infinitive for predictions about the future. Oliver will be back soon. We won't be ready. Do you think it will rain this afternoon? But we also use will when we decide something at the moment of speaking. For example, the doorbell rings. Then I say, I'll get it. Então, ela não é a única maneira de falar de futuro em inglês, mas uma das maneiras. Como já vimos na aula de hoje, temos até agora 4 maneiras de falar de futuro. Podemos falar usando o presente simples, o presente contínuo, que são simple present e present continuous, assim como podemos usar will e be going to. So, to summarize the difference between will and going to, check this out. We use will to express future actions decided at the moment of speaking. Immediate decisions. For example, I will have salad and the fish. We use going to express future plans decided before the moment of speaking. For example, I am going to visit my aunt next Friday. Então, esta primeira diferença se baseia em uma decisão que acabou de ser feita e uma decisão que foi feita em um momento anterior, ou seja, planos foram feitos para aquele momento no futuro. We use will to express a prediction based on personal opinions or experiences. Predictions without evidence. For example, I think United will win the game. We use going to express a prediction based on present evidence. Predictions with evidence. For example, look at those black clouds. It is going to rain. Ou seja, a gente vai usar o will quando a nossa opinião é a base daquilo que nós estamos achando que vai acontecer. E nós vamos usar o going to quando nós temos evidência, ou seja, nós conseguimos ver a partir de algo que está acontecendo realmente e não em nossa cabeça, que aquilo ali pode acontecer. We can also use will to express a future fact. For example, the sun will rise tomorrow. And we use going to express something that is about to happen. For example, get back, the bomb's going to explode. Então, usamos o will para expressar um fato futuro. É um fato, não vai mudar. Aquilo ali vai acontecer independente de ser um plano, de ser uma opinião, de qualquer coisa. É um fato. The sun will rise tomorrow. O sol vai nascer amanhã. Isso sempre vai acontecer, independente de qualquer circunstância. Mas com going to, a gente pode expressar alguma coisa que está prestes a acontecer. Por exemplo, get back, the bomb's going to explode. Ou seja, volte, a bomba está prestes a explodir. Both will and going to can be used for make future predictions without having a real difference in meaning. I think it will be foggy tomorrow, or I think it's going to be foggy tomorrow. Em alguns casos, não faz muita diferença, não tem uma real diferença, Em alguns casos, não tem uma real diferença no significado quando a gente usa will e going to. Mas temos que pensar que, para cada caso, é importante a gente usar o que mais faz sentido naquele momento. Se eu quero falar que foi uma decisão imediata, eu uso o will. Se eu quero falar que eu tinha um plano para aquilo ali, que eu já tinha pensado naquilo, eu uso o going to. Se é algo que eu estou ali pensando que vai acontecer, mas sem ter nenhuma evidência daquilo, é apenas a minha opinião, eu uso o will.
Se for algo que eu consigo ter uma evidência a mais, além da minha opinião, eu uso going to. Assim como se eu quero expressar um fato, eu uso will. E se eu quero dizer, falar sobre algo que está prestes a acontecer, eu uso going to. Now let's talk about structure. How to form the future using will or be going to. To form affirmative sentences using will, we have to follow the structure subject, will, verb in the infinitive form plus complement. For example, I'll hold the door for you. Se vocês repararem, nesse exemplo temos a forma contracta do verbo will no futuro. Ou seja, quando a gente reduz usando uma apóstrofe. I'll hold the door for you. Eu poderia falar também I will hold the door for you. Claro, também está correto. I will hold the door for you ou I'll hold the door for you. As duas maneiras estão corretas. É importante lembrar que a gente precisa seguir essa estrutura para que essa frase seja considerada uma afirmativa. However, if you want to form a negative sentence using will, you are going to use subject plus will not plus verb in definitive form plus complement. For example, it won't take long to get there. Lembrando que won't é will mais not. É a forma contracta desses. É a forma contracta dessas duas palavras. Will plus not. Won't. And how to form questions with will? Basically, you use will plus subject plus verb in the infinitive form and the complement. For example, will you eat that? Você vai comer isso? Will you eat that? And how can you answer this kind of question? You can answer, yes, I will, or no, I won't. Essa é a maneira de responder de forma curta ou uma pergunta que começa com will. Okay, now, how to form it using be going to? In the affirmative form, we use subject plus am, is, or are, going to, plus verb in the infinitive form plus complement. Example, I am going to visit my grandparents next weekend. Por que pode ser am, is ou are? Porque depende do sujeito que você está usando. Se for I am. Se for you are. He, she ou it, is. We are, you are, they are. Então, o verbo to be vai estar de acordo com o sujeito da frase. I'm going to visit my grandparents next weekend. This is the affirmative form of be going to. What about the negative form? In the negative form, we have subject plus am, is, are, plus not, plus going to, plus the verb in the infinitive form and then the complement. For example, she isn't going to have a party on Friday. It's going to be on Saturday. She isn't going to have a party on Friday. Atenção, nesse exemplo também temos uma contração. É o sujeito she com o verbo to be is mais o not. Isn't é a formação do verbo to be is mais not. And how to form questions using this? We say am, is, are, plus subject, plus going to, plus verb in the infinitive form, then complement. Example, are you going to get married in the summer? Atenção, para formar perguntas tanto com will quanto com be going to, nós temos que colocar o will, ou então, nesse caso do be going to, o verbo to be na frente. Ele vem antes do sujeito para formar perguntas.
Então fica Are you going to get married in the summer? Por isso, temos essa formação. Now, let's practice, guys. In the exercise that we have today, you have to circle the best future form to complete the sentences. And as we always do, I am going to give you 10 seconds to think about the answers in each one of the cases. However, if you need more time, feel free to pause the video and then you play it again to see the correct answer. So, let's start, guys. The first question is, don't worry about your driving test. I'm sure you will pass, or I'm sure you're passing. Think about it. You have 10 seconds now. Time's up! And the correct answer is, I'm sure you'll pass. Why I'm sure you'll pass? A gente usa esse aí porque com a expressão I'm sure, a gente sempre usa will. Então, I'm sure you'll pass. I'm sure you're passing is not correct. And, of course, it has also to do with saying something and the evidence is your opinion. A única evidência que você tem é a sua opinião. Então, não há uma evidência real de que aquilo vai acontecer. Então, você também vai usar o will por causa disso. Next, guys. Good morning and welcome to our school. In this talk, I'll or I'm going to tell you about... You have 10 seconds, guys. Time's up! And the correct answer is, in this talk, I'm going to tell you about. Por que I'm going to e não I'll tell you? Porque essa pessoa já planejou essa palestra. Essa pessoa tem um plano em sua mente sobre aquilo que ela vai falar. Então, a gente não tem por que usar o ao, não tem nada a ver com uma decisão imediata, não tem a ver com algo da opinião própria dele, mas sim com algo que já foi planejado, algo que já tem um roteiro. Então, a gente usa o I'm going to. Next! Look at the traffic. We're going to be or we are arriving late for school. What is the correct answer? 10 seconds for you. Time's up! And the correct answer is, we're going to be late for school. We're going to be late for school. Lembram que quando a gente fala de evidência, ou seja, eu consigo ver alguma coisa e por isso eu penso que algo vai acontecer desta maneira, eu uso o be going to. Então, look at the traffic, veja esse trânsito. We're going to be late for school. Nós vamos chegar atrasados para a escola. Por quê? Porque o trânsito está caótico. Então, look at the traffic. We're going to be late for school. Nice, guys. One more. Let's see it. Oops, I forgot your drink. I'm going to get it now, or I'll go and get it now. What's the correct answer? You have 10 seconds now.
Time's up! The correct answer is I'll go and get it now. Atenção, é uma decisão imediata, ou seja, uma decisão que a pessoa tomou naquele momento. Ela vai fazer aquilo baseado no que está acontecendo naquele momento. Não foi algo que foi planejado. Então, a gente usa o will nesse sentido. Now, the last one. I don't think he'll go to the party, or I don't think he won't go to the party. What is the correct answer? You have 10 seconds now. Time's up! Nessa última, vocês podem até chamar de pegadinha, porque essa questão está aí para saber se vocês lembram de uma regrinha bem básica do inglês, a regra da double negative. O que é isso? Double negative é uma coisa que não acontece em inglês. Se em português eu posso falar assim, eu não sei de nada, tendo a palavra não e a palavra nada como negativas na mesma frase, em inglês eu não posso fazer isso. Eu não diria I don't know nothing. Eu diria I don't know anything. E nesse caso aqui temos a mesma ideia. I don't think he'll go to the party. Por que he'll e não he won't? Eu não acho que ele vai, certo? Mas eu não acho. O I don't já está negando. Então, eu não posso colocar a outra com a negativa se eu quero dizer que eu não acho que algo vai acontecer. Então, eu vou dizer I don't think he'll go to the party. Thank you for joining today's class. That's it for today. Se você tiver alguma pergunta, lembre que pode sempre me perguntar. Muito obrigada pela participação na aula de hoje. And see you in the next class. Bye!